Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este primeiro webinar promovido pelo Vertical Têxteis, um dos grupos de trabalho do Pacto da Bioeconomia Azul. Iniciamos com este encontro um ciclo de sessões especialmente concebidas para reforçar a ligação entre ciência, inovação e indústria. E começamos por um tema estruturante, as fibras. Um dos elementos-chave em toda a cadeia do valor têxtil, onde se concentram desafios relevantes, mas também oportunidades concretas, para tornar o setor mais sustentável, competitivo e resiliente. Neste webinar, iremos conhecer a estratégia global do Pacto da Bioeconomia Azul, compreender o posicionamento do Vertical Têxteis e a forma como se articula com os objetivos do projeto, explorar desenvolvimento técnicos resultantes da colaboração entre centros de investigação e empresas e ouvir diretamente os representantes da indústria sobre as práticas, expectativas e caminhos para o futuro. Para dar início a esta sessão, convido Miguel Marques, administrador executivo da Inovamar, entidade coordenadora do Pacto da Bioeconomia Azul. Miguel irá enquadrar este projeto estratégico, apresentando os seus pilares, objetivos e ambição transformadora para os setores ligados à bioeconomia. Miguel, tem a palavra. Boa tarde a todos. Irei tentar projetar uma apresentação. Penso que todos estão a conseguir ver esta mesma apresentação. Iria falar então sobre o Pacto da Bioeconomia Azul e também o ponto de situação dos diferentes projetos que estão dentro deste pacto. O primeiro ponto que gostaria de partilhar era o nosso propósito, a nossa visão sobre o que o Pacto da Bioeconomia Azul pretende entregar a Portugal e à União Europeia. Consideramos que Portugal está a ser, porque já vamos no terceiro ano de execução do Pacto da Bioeconomia Azul, pioneiro no desenvolvimento da biotecnologia azul. E pretendemos, com este pacto, reindustrializar e descarbonizar a economia portuguesa através daquilo que consideramos uma chave para compatibilizar desenvolvimento económico com proteção do meio ambiente. Ou seja, nós acreditamos que é possível crescer e desenvolver economicamente sem depredar os recursos naturais. E a chave para isso é a biotecnologia azul, é o nosso instrumento para conseguirmos produzir mais, termos melhores processos produtivos e, como verão, também pelos outros colegas que farão as suas apresentações, em particular no setor têxtil. Mas o geral do Pacto da Bioeconomia Azul, antes de se iniciar, estudou qual é que seria o potencial que poderíamos atingir em termos, primeiro no mundo, perceber um número que em 2030 fosse um número conservador sobre o potencial de valor acrescentado desta indústria, e os consultores que contratamos apontaram-nos 200 mil milhões como uma meta global para todo o mundo. Nós, em Portugal, se conseguirmos alcançar 5 a 10% deste valor, certamente seria um objetivo bastante importante para todos nós. É isso que estamos a trabalhar no Pacto da Bioeconomia Azul, que também é uma montra destas tecnologias e destas indústrias baseadas na ciência e que é transversal a muitas indústrias tradicionais, como são a indústria têxtil, a indústria da cortiça, a indústria dos fertilizantes, a indústria da saúde humana, entre outras indústrias. Assim, o Pacto da Bioeconomia Azul divide-se em nestes eixos, nestes verticais, que são os biomateriais, os bivalves, a indústria têxtil, que é o foco deste webinar, a alimentação, as algas, a alimentação animal, a que chamamos feed, e a indústria da fileira alimentar do mar, particularmente relacionada com o pescado. Temos também transversais que trabalham uma plataforma de valorização e também um biobanco.
No caso dos biomateriais, o nosso objetivo é, no final do projeto, entregarmos 4 novos biomateriais e biopolímeros. No caso dos bivalves, 13 novos produtos ou processos de cultivo e serviços da aquacultura de bivalves em alto mar. No caso do setor têxtil, 4 novos tecidos, calçado e vestuário e processos de tratamento de águas. No caso da indústria do alimento, mais focada nas conservas, queremos entregar conservas incorporando novas formulações e novos ingredientes. De uma certa forma, queremos que as conservas sejam ainda mais saudáveis. No caso das algas, que é um eixo transversal a todo o pacto, na medida em que todos os outros verticais, em certa medida, usam também algas, e, portanto, sabemos que vamos ser bastante consumidores de algas, e por isso é importante ter um eixo como é este, produtor de algas, sejam elas macroalgas ou microalgas. Então, neste vertical, propusemos entregar 11 produtos relacionados com o alimento, com a questão agrícola, os fertilizantes, a questão das nutraceuticals, a cosmética, entre outros derivados de algas. No caso da alimentação para animal, ou feed, pretendemos entregar 8 novos produtos e serviços relacionados com rações e dietas funcionais para a aquacultura. No caso do pescado, novos métodos de rastreabilidade e sistemas modulares relacionados com esta indústria. Estamos também a trabalhar o Biobanco Azul no seu formato virtual e uma plataforma de valorização de coprodutos marinhos. Começamos este projeto 83 parceiros. Ao longo do projeto, com algumas fusões que têm havido entre sociedades, teremos ligeiramente menos. Nesta data somos 81 parceiros, reunimos-nos em Assembleia Geral semestralmente e estamos divididos naqueles verticais que já apresentei. Para nós é muito importante um modelo de governação, dado que o projeto está a investir 133 milhões de euros na economia nacional, engloba a nascença 83 beneficiários e 2 parceiros. Hoje em dia somos 81 e continuamos a ter 2 parceiros. Estamos divididos em 17 grandes empresas, 36 startups ou PMEs, 30 NSIs e 2 parceiros que nos apoiam. É um projeto que teve na sua gênese uma plataforma de bioeconomia azul, que juntou mais de 100 participantes, e das dezenas de reuniões que tivemos entre participantes, estes 83 decidiram dar um passo em frente e assinar um contrato de consórcio dentro do PRR, que se chama Pacto da Bioeconomia Azul. A empresa líder deste Pacto da Bioeconomia Azul é a empresa Inovamar, ao qual pertence ao Conselho de Administração, e que resulta de um acordo que engloba os líderes de verticais dos projetos, que são os acionistas da Inovamar, em conjunto com a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que desde a primeira hora tem sido um elemento fundamental na junção destes parceiros e no apoio a este projeto. Onde estamos neste momento? Portanto, temos 2 anos e 3 meses de trabalho conjunto. Digamos que estamos no ponto onde queríamos estar. Temos praticamente em todos os verticais e horizontais taxas que eu diria bastante elevadas, tendo em conta que o adiantamento foi recebido 6 meses após o início do projeto, o que dificultou o arranque de algumas entidades, particularmente das NSIs, mas mesmo assim conseguimos arrancar todos mais ou menos ao mesmo tempo. Existem algumas diferenças de percentagem que se podem ver neste quadro, mas de uma certa forma estamos todos bastante acima dos
40% e o projeto aproxima-se dos, em média, 60% de realização. Estamos também a trabalhar juntamente com o IAPMEI no tema da reprogramação e pronto, aparentemente haverá uma extensão do prazo para junho de 2026, o que, com estas taxas e essa extensão de prazo, indica que vamos entregar todos os produtos e serviços dentro do prazo que estiver à data. Alguma evidência daquilo que temos vindo a fazer, como é normal, um projeto desta natureza, pioneiro, tinha como principal objetivo conectar o sistema científico e de investigação às empresas. Portanto, nos 2 primeiros anos existiu muito trabalho laboratorial de redução ou eliminação dos gaps que existiam entre o conhecimento científico e a investigação científica já realizada e chegarmos a um produto ou um serviço exportável, vendável. Podem ver aqui em ação as diversas NSIs dos verticais, quer do fish, quer dos bivalves, das algas, do food, do têxtil e dos biomateriais. Exemplos de investimentos em tecnologia que temos feito. Temos aqui este sistema automatizado de cultivo do vertical fish que está em Aveiro, no Cesame Ecomar. Temos também sistemas relacionados com a logística necessária para a entrega de algum produto, ou seja, se nós temos como principal objetivo criar produtos e serviços vendáveis, exportáveis, temos também que nos preocupar com a venda, o momento da entrega e há alguma logística associada, particularmente quando lidamos com seres vivos, como são os bivalves, e são necessários pontos de apoio logísticos de venda fundamentais para que o produto seja entregue em qualidade. Depois temos aqui um exemplo, também estamos a investir em biorrefinarias de grande escala, de média escala e de pequena escala. Este é um exemplo de uma biorrefinaria de grande escala que está situada em Coruche, pertence aqui ao grupo CEMAPA, subgrupo ETSA, empresa Cebol, e como veem, foi possível nestes 2 anos e 3 meses, aliás, num ano e num mês conseguiu-se colocar de pé o edificado, iniciar a inclusão do equipamento pesado. Até 2024 a fábrica foi totalmente equipada e agora em 2025 está-se a concluir o processo de licenciamento e entrará em produção durante este ano de 2025. Em simultâneo, temos vindo a ser acompanhados pelas auditorias das entidades competentes. Temos aqui uma fotografia que exemplifica esse facto. E pronto, era um pouco, em termos de contexto geral do Pacto da Bioeconomia Azul, aquilo que gostaria de partilhar convosco. E estou disponível para responder a alguma questão que possa existir. Muito obrigado, Miguel, pelo enquadramento claro e pela partilha da visão estratégica deste pacto. Passamos agora a palavra a Helena Silva, da TMG Textiles, a entidade que assume a coordenação do Vertical Têxteis. Helena irá contextualizar a criação e missão deste vertical, explicando o seu posicionamento no ecossistema do Pacto, a sua articulação com os parceiros e o contributo que poderá trazer para a inovação e valorização da fileira têxtil. Helena, tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Vou partilhar a apresentação. Pronto, então eu sou da TMG Textiles. A TMG Textiles, para quem não sabe, é uma empresa dedicada à produção de malhas e tecidos para diferentes setores, maioritariamente para a moda, mas também para a área do desporto, do workwear e para interior automóvel. Nós somos os líderes do Vertical Têxteis, do Pacto da Bioeconomia Azul. Como o Miguel disse, o Pacto da Bioeconomia Azul tem como missão
reindustrializar e descarbonizar a indústria portuguesa através da bioeconomia azul e, essencialmente, nestes diferentes setores. Olhando para estes setores, as sinergias entre o oceano e o têxtil poderiam parecer inesperadas, porque, por um lado, temos uma indústria têxtil que vive da velocidade da produção em massa, e ainda, embora esteja em mudança, em rápida mudança, ainda opera muito no sistema linear de extração, produção e descarte. Enquanto que, por outro lado, temos o oceano, que é uma fonte de biodiversidade, que opera em ciclos longos, em ciclos naturais, e que tudo se regenera e tudo se equilibra. No entanto, este vertical têxtil, veio mostrar que não estamos perante mundos tão separados. Existe a possibilidade de uma união entre estes dois mundos. De facto, o oceano é uma fonte de materiais e de soluções que podem colmatar as necessidades da indústria têxtil. Dentre estas necessidades, destaco a necessidade de redução da dependência de matérias-primas não renováveis e também de materiais sintéticos virgens, e também a necessidade do aumento da eficiência do tratamento de efluentes têxteis. Temos, por exemplo, aqui as microalgas, são organismos aquáticos que têm inúmeras aplicações para a indústria têxtil, não só na biorremediação, mas também têm um grande impacto e um grande potencial de coloração e também potencial antioxidante, anti-UV e fluorescente. Mas a indústria têxtil também tem pontos fortes, como por exemplo a capacidade de integrar os resíduos do oceano nas suas cadeias de produção, através de metodologias de reciclagem, e assim poder levar à diminuição da poluição do oceano e também, consequentemente, à manutenção do ecossistema. E foi tendo todos estes princípios em mente que estas entidades que aqui estão se reuniram e delinearam um projeto que é dividido em 3 linhas de investigação diferentes. Temos uma primeira linha de investigação relativamente ao desenvolvimento de fibras, quer através da incorporação de microalgas, quer através da incorporação de poliamida reciclada de redes de pesca, com o objetivo de produzir estruturas têxteis e também produtos como vestuário e calçado. Uma segunda linha de investigação baseada no tingimento e na funcionalização com base em microalgas, que pode ser aplicada tanto às estruturas convencionais como às estruturas desenvolvidas na primeira linha que apresentei. E depois uma última linha de ideia, que é baseada em biotecnologia azul para o tratamento de efluentes com microalgas. Aqui, relativamente ao desenvolvimento de fibras, é o tema deste webinar e, portanto, as minhas colegas Sandra e Juliana irão falar nisto mais ao detalhe. Eu mostro apenas aqui um workflow que vai desde a preparação, quer das redes de pesca, que é necessário a recolha, o tratamento, a lavagem e a truturação das redes, e na parte das microalgas é necessária a sua produção, o processamento da biomassa e ensaios de extração. E depois, a partir daí, estes processos têm algo em comum, no entanto, é sempre necessário um grande foco em investigação para poder adaptar o processo à matéria-prima e assim conseguir assegurar os requisitos técnicos dos produtos finais. Relativamente à funcionalização e ao tingimento, as 2 primeiras etapas são as etapas comuns ao processo anterior, e neste momento está a ser feita investigação e também desenvolvimento com diferentes tipos de tecnologia de tingimento e funcionalização, tal como esgotamento, impregnação, spray coating e revestimento. E é através destas melhorias de processo e através da melhoria das formulações que conseguimos ter o tingimento de ter uma variedade de cores nas malhas, como podem ver
nesta fibra. Relativamente ao tratamento de efluentes, o objetivo é que haja um scale-up deste processo de tratamento baseado em microalgas, e para isso tem sido feita uma recolha e uma caracterização do efluente da indústria têxtil, e tem sido feito em laboratório ensaios de tratamento destes efluentes com microalgas e também com materiais à base de carbono, para, no fundo, conseguir fazer uma remoção de cor e eliminar os poluentes. Deste tratamento resulta a produção de biomassa, que também está a ser caracterizada, e estão a ser analisados cenários de valorização, tal como, por exemplo, a produção de biometano. Eu gostaria de salientar que tudo isto é possível porque temos um elevado número de entidades que têm um know-how necessário para o desenvolvimento deste projeto. Por isso, vou referir as atividades core de cada uma das entidades. Temos a A4F, que assegura a produção de microalgas, a Aquapor e a Docapesca, que asseguram a recolha das redes de pesca, a Cirplast, que faz o tratamento, a lavagem e a trituração das mesmas, a Fitexar, que está responsável pelo scale-up na produção de fio, a TMG, juntamente com a Titex, que estão responsáveis pela industrialização das estruturas têxteis, dos tecidos e das malhas, a Tintex, juntamente com a MGC, que está também responsável pela industrialização dos processos de funcionalização e tingimento, e por fim, na cadeia de valor, temos a Skizo, que está responsável pela produção de calçado, a ATA e a GPSA, desculpem, pela produção de vestuário. Relativamente às instituições de investigação e desenvolvimento e às universidades, que têm um papel importante no ID, temos o CENTI, que está envolvido na produção de fibras e também na parte da extração de microalgas, o PIEP, envolvido na parte da extrusão, o CITEV, que tem um papel importante também na parte da produção do fio e na parte de produção das estruturas têxteis a nível laboratorial, e também na parte do tingimento. O 2C2T e a Fibernamics, que atuam essencialmente na parte de funcionalização, com diferentes tecnologias, e a Universidade do Algarve e a Universidade do Minho, nomeadamente o SEB, que está a trabalhar no tratamento de efluentes. E de salientar que também a Universidade do Algarve está a trabalhar na obtenção de extratos das microalgas. E pronto. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Helena, pela partilha. Passamos agora ao bloco técnico deste webinar. Convidamos Sandra Sampaio, do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, e Juliana Silva, do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, para conduzir a apresentação técnica da sessão. Nesta intervenção serão partilhados alguns dos principais desenvolvimentos no domínio das fibras sustentáveis, com foco na valorização de matérias-primas provenientes do meio marinho. Iremos abordar o processo de reciclagem de redes de pesca descartadas, desde a sua extrusão até à produção de novas fibras, e exploraremos a incorporação de microalgas no processo de extrusão e funcionalização, com vista à criação de fibras com valor acrescentado. Sandra e Juliana, a palavra é vossa. Olá, boa tarde a todos. Vou então partilhar aqui a nossa apresentação. Acho que já conseguem ver corretamente. Então, nós vamos fazer aqui, eu e a Sandra do PIEP, uma apresentação um bocadinho mais direcionada à investigação e desenvolvimento que está a ser feita no projeto. Primeiro vou apresentar aqui um bocadinho o workflow também do projeto, mais direcionado aqui para o ID. Tal como já foi referido aqui no primeiro enquadramento, que já foi feito pelo Miguel e pela Helena, o objetivo em específico deste vertical, o vertical têxteis, é a valorização de resíduos e recursos marinhos para a produção de vestuário e de calçado mais sustentáveis, e nós temos aqui duas linhas de ID para atingir isto.
Numa primeira linha de ID, estamos a utilizar redes de pesca descartadas, a fazer um processo de reciclagem e a produzir fibras por melt spinning. Numa outra abordagem, estamos a utilizar biomassa de algas, a realizar então processos de extração para extrair pigmentos e compostos funcionais, mas também biopolímeros, e depois a produzir fibras funcionais por melt spinning e também fibras por wet spinning, e é um bocadinho isto que vos vamos apresentar hoje. Vamos começar então aqui com alguns desenvolvimentos acerca das redes de pesca. Para vos mostrar aqui um bocadinho o processo. Este processo de reciclagem começa com a recolha das redes de pesca que foram descartadas e que se encontram danificadas. Sofrem então aqui um processo de lavagem e de trituração. De seguida é feito um processo de extrusão e de composição. A partir destes materiais conseguimos então fazer a produção de fibras e posteriormente das estruturas têxteis. Nesta apresentação nós vamos focar principalmente aqui no processo de reciclagem, ou seja, nos pontos 2 e 3, em que é feita uma reciclagem termomecânica, e também aqui no ponto 4, referente à produção de fibras. E agora, para vos falar um bocadinho desta parte da reciclagem, eu vou passar a palavra à Sandra do PIEP. Então, boa tarde a todos. Então, este slide é só mais para enquadrar a vantagem e desvantagens de seguirmos por uma reciclagem mecânica e termodinâmica em vez de uma reciclagem química. Como podem ver aqui neste esquema, uma reciclagem mecânica e termomecânica tem como vantagem menores custos, menor impacto ambiental, um processo mais rápido, facilidade de implementação a nível de empresas e maior eficiência energética. Embora a reciclagem química permita recuperar materiais com qualidade superior, a reciclagem mecânica e termomecânica é a opção mais sustentável e viável economicamente. Logo foi adotada neste projeto no Vertical Têxtil. Agora, começando então a parte técnica propriamente dita, iniciamos então a recolha e a lavagem de redes de pescas descartadas e danificadas. A recolha é feita nos portos de pesca de Quarteira e Olhão. Seguidamente são transportadas para a Cirplast. Na Cirplast, então, dá-se a lavagem e a trituração destas redes. O processo começa então com a trituração em pedaços de 50 milímetros através de uma guilhotina. Depois passa para um moinho de facas rotativas, onde se produzem fragmentos menores de 10 milímetros. Depois passa para uma lavagem com uma solução sem surfactante e sob agitação. Seguidamente temos então a separação por densidade, em que a poliamida recuperada fica depositada no fundo e é retirado os contaminantes que ficam à superfície através de uma peneira, seguindo-se da drenagem, que é o escoamento da solução de lavagem, e secagem em estufa. A Cirplast manteve este processo, no entanto, de forma a melhorar e a eliminar mais impurezas, alterou o seu processo na fase de lavagem, só lavagem. Daí que nos apresentou então diferentes lotes para prosseguirmos os trabalhos. O lote 1 utilizou simplesmente uma lavagem sem surfactante. O 2 acrescentou uma lavagem com surfactante seguido de enxaguamento. Depois também nos providenciou o lote 3. Aqui, a nível de lavagem, é igual ao lote 2, no entanto, apresentaram mais uma etapa física, uma moagem. E depois apresentou-nos o lote 4, em que utilizou 5 lavagens sem surfactante, seguida de uma lavagem com surfactante e 3 enxaguamentos. Nós no PIEP recebemos então esta matéria-prima, a poliamida recuperada das redes de pesca, e fizemos o tratamento térmico com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas da poliamida. Aqui, como vocês sabem, esta poliamida
está com as propriedades bastante prejudicadas, não só pelo uso, pela utilização marinha, mas também pela exposição ao ambiente, seja ele temperaturas, sais, o sal que se encontra na água, raios ultravioletas, ou seja, o objetivo então, quando nós recebemos este material, é melhorar sobretudo as propriedades mecânicas. Para isso, utilizamos então o processo de extrusão e, como podem ver aqui neste esquema, usamos então a poliamida para alimentar a extrusora e utilizamos um extensor de cadeia que não é nada mais, nada menos que um produto químico que vai melhorar a estrutura molecular, a macromolécula do polímero, com reações químicas. E aqui nós utilizamos então a extrusora duplo fuso, depois à saída utilizamos ou não, dependendo das situações, um filtro, depois sai então o filamento através da fieira e, como podem ver, é arrefecido aqui no banho aquoso. Depois passa para o granulador e que é produzido os granos ou as pellets, também chamadas pellets. Depois ainda abordamos o segundo ciclo, chamamos aqui segundo ciclo, que é a microextrusão, que é para nós um meio de controle para validar o processo de extrusão antes de enviar as composições para o CENTI. Aqui então utilizamos as pellets na microextrusora, depois o rolo de puxo produz o filamento. Como podem ver aqui, este mapa mental, onde estivemos então a selecionar e a estudar diferentes composições, com o objetivo, como mencionei anteriormente, melhorar as propriedades mecânicas da poliamida recuperada. Estudamos então diferentes lavagens, como podem ver aqui. Estudamos diferentes extensores de cadeia, ou seja, tinham diferentes moléculas funcionais, como também diferentes tamanhos de moléculas. Estudamos também diferentes percentagens de extensores de cadeia e depois no processo de extrusão utilizamos o filtro ou não à saída da fieira. Aqui estão simplesmente representadas algumas composições, as que nós achamos mais significativas para dar continuidade então à produção da fibra por melt spinning da parte do CENTI. Como resultados, nós percebemos então que o extensor de cadeia, a que chamamos o extensor de cadeia 1, revelou-se o mais eficiente em termos de propriedades mecânicas. A composição mais promissora foi a composição de 99,5% de rede de pesca recuperada, mais 0,5% de extensor de cadeia 1, pois apresentou maior tenacidade à ruptura e maior alongamento à ruptura. Este também podemos acrescentar que este extensor de cadeia tem base epóxi e que aumentou até 49% as propriedades mecânicas da poliamida recuperada. Aqui podemos ver então as imagens do produto da extrusora. Aqui temos também as respectivas condições de processamento da melhor composição. Podem ver então, a melhor composição aqui é a poliamida reciclada ou recuperada com 0,5% de extensor de cadeia 1, passando por um filtro à saída da fieira da extrusora com 100 microns de poros. A temperatura da extrusão variou entre 220 a 260 graus e depois a temperatura de microextrusão foi a 240 graus. Vale então agora acrescentar também que a lavagem sim melhora, chegamos à conclusão que a lavagem melhora as propriedades mecânicas, as diferentes lavagens. A adição do melhor extensor de cadeia também, ou do extensor de cadeia também melhora as propriedades mecânicas e a passagem pelo filtro também melhora as propriedades mecânicas. Tivemos então como desafios principais a presença de impurezas, daí que a Cirplast desenvolveu vários processos de lavagem e como próximos passos temos como objetivo ainda melhorar mais as propriedades mecânicas. As impurezas aqui são restos de areias e também alguns
metais presentes nas fibras, nos filamentos. Depois, então, em relação à produção das fibras de poliamida 6, nós pegamos então nas misturas que o PIEP nos fornece, de poliamida 6 aditivada ou não, e o estudo que eu tenho aqui em específico para vos mostrar, nós fizemos uma mistura de poliamida 6 com biopoliamida, fizemos esta incorporação da poliamida reciclada numa percentagem de 30% a 50%, e para vos explicar aqui um bocadinho o processo, esta mistura é fundida, de seguida é transportada e passa através de uma fieira, neste caso de 36 filamentos com 0,6 milímetros de diâmetro. Estes filamentos são arrefecidos numa coluna de ar e de seguida passam aqui num sistema de rolos, onde são estirados e daí são aplicadas propriedades mecânicas, ou seja, melhoramos a tenacidade dos fios. E de seguida este fio é recolhido. Eu vou-vos mostrar aqui só um bocadinho um vídeo para perceberem melhor o processo, ou seja, estamos aqui a colocar a mistura. Aqui conseguem ver os filamentos à saída da fieira, a passagem, como eu referi, nos rolos para conferir propriedades mecânicas e, por fim, a recolha deste filamento. A Sandra também já foi referindo aqui alguns desafios e que são comuns à extrusão e também ao melt spinning. Um dos desafios é, de facto, o número de ciclos térmicos que estamos a aplicar ao material, uma vez que estamos a fazer aqui uma reciclagem termomecânica. Tendo em conta que estamos a utilizar redes de pesca, há uma grande variabilidade entre lotes e depois também, como já foi referido, a presença de impurezas, uma vez que as redes de pesca contêm areias ou partículas metálicas e nem todos estes contaminantes é possível retirar na fase de lavagem e de extrusão. Um dos métodos que nós temos utilizado para perceber quais são os compostos e quais as condições que nos levam a fibras com melhores propriedades é a caracterização do alongamento e da tenacidade da fibra, ou seja, das propriedades mecânicas, mas também aqui da estabilidade do processo. Neste estudo em específico, nós estamos a utilizar o lote 2, que também já foi apresentado pela Sandra, e neste estudo nós fizemos variar a percentagem de poliamida reciclada que estamos a incorporar, a presença ou não de filtros no momento da extrusão, a presença de um extensor de cadeia e também o débito a que estamos a fazer a extrusão, ou seja, a velocidade do processo. Aquilo que verificámos foi que entre 30% a 50% da incorporação de poliamida reciclada não se verificam diferenças muito consideráveis nas propriedades mecânicas. Quando é utilizado filtro, a tenacidade é de facto superior, o que vai de encontro aos resultados que também tivemos nos compostos. O extensor de cadeia não aparenta ter uma influência considerável nas propriedades mecânicas, no entanto, melhora-nos a estabilidade do processo. Aumentando o débito, aparenta ter contribuído de forma positiva para a tenacidade da fibra, o que seria de esperar, uma vez que o material não está tanto tempo sujeito a temperaturas e por isso há uma menor probabilidade de degradação. E depois, só para termos também aqui um bocadinho de noção do que estamos a obter no projeto e daquilo que pretendemos atingir no futuro, os valores típicos de tenacidade desta tipologia de fibras de poliamida, estão entre os 2,5 e os 4,5, mais ou menos, centinewtons por decitex. Como podem ver aqui no gráfico, nós ainda estamos aqui abaixo dos 2 centinewtons. Os alongamentos também deveriam ser inferiores, entre 10 e 70, neste momento estamos com valores superiores a 100% no alongamento, e por isso é o objetivo agora do projeto também otimizarmos tanto o processo de lavagem como de extrusão e também da produção de fibras para atingirmos estes valores, porque se atingirmos estes valores temos a certeza de que depois não teremos problemas na industrialização, ou seja, depois na produção das estruturas têxteis, sejam elas tecidos ou malhas. Terminamos então aqui a parte da apresentação das redes de pesca e vou passar aqui à apresentação da utilização da biomassa de algas para a produção também de vestuário e calçado mais sustentáveis. Para isso, tal como já referi, nós estamos a utilizar biomassa de algas, sejam elas microalgas ou macroalgas, sendo que aqui temos um foco maior na utilização de microalgas, uma vez que estamos a trabalhar com a A4F como parceiro. A partir desta biomassa de algas, nós estamos a fazer a extração de compostos de interesse. A partir principalmente de microalgas, estamos a fazer extração de biocompostos e a produzir compostos com biopolímeros e estas microalgas ou com extratos, para depois fazer a produção de fibras por melt spinning. Numa outra abordagem, estamos a utilizar macroalgas, a fazer extração de biopolímeros e depois a fazer a produção de fibras, desta vez por wet spinning. O objetivo depois é incorporar tanto as fibras obtidas por melt spinning como por wet spinning em estruturas têxteis.
Referindo-me agora mais à parte das microalgas, como disse, é mais o foco do projeto. As microalgas são organismos unicelulares fotossintéticos, têm diversas vantagens, como o facto do cultivo fácil, crescimento rápido, têm um baixo custo de produção, são altamente nutritíveis, adaptam-se a vários ambientes e também têm uma composição bioquímica rica. Dentro desta composição bioquímica, podemos referir a presença de vitaminas, de pigmentos, de proteínas, entre outros. Esta composição bioquímica rica torna-as muito apelativas para aplicação em diversos setores, seja a farmacêutica, a alimentação, cosmética, entre muitos outros, e mais recentemente, e é o que estamos a explorar aqui neste projeto, a aplicação na área têxtil. Isto também já foi referido no início da apresentação, mas porque é que elas são interessantes para aplicar na área têxtil? Devido ao seu poder de biocoloração, mas também conseguem conferir propriedades como antioxidante, anti-UV, anti-inflamatório, antimicrobiano e mesmo fluorescência. Neste slide aqui, estamos a apresentar alguns desenvolvimentos relativos à parte da extração de pigmentos e compostos funcionais a partir de microalgas. Para isso, nós estamos a utilizar diversos métodos, desde os convencionais aos assistidos, seja por microondas, enzimas, ultrassons ou pressão. E como podem ver aqui ao lado direito, temos apenas algumas das caracterizações que têm sido feitas. Podemos ver que conseguimos uma vasta gama de cores a partir destes compostos. Temos também a questão da fluorescência, muito importante para questões de rastreabilidade têxtil, por exemplo, e também a propriedade antioxidante. E como podem ver no gráfico, temos conseguido propriedades antioxidantes superiores a 20%, sendo que os métodos assistidos têm mostrado aqui um bocadinho mais promissores do que os convencionais, sendo importante destacar aqui os ultrassons, em que foi possível obter atividades antioxidantes de cerca de 80%. Estes extratos de microalgas têm uma dificuldade acrescida para incorporar depois nos compostos e no melt spinning. É necessário liofilizar e também depois uniformizar estas partículas através de moagem. Temos feito diversos ensaios com este objetivo, com o objetivo de escalar e adequar estes extratos de microalgas para a produção de fibras. Aqui do lado direito, na imagem superior, conseguem ver já um composto verde, que é já um composto com biopolímero e um extrato, e estamos neste momento a trabalhar na escalabilidade deste processo. Passando agora à parte de extrusão, passo outra vez a palavra à Sandra. Sim. Nós então no PIEP recebemos as algas ou as microalgas diretamente da A4F, em que fizemos a seleção destas baseadas principalmente no tamanho da partícula. Após então a recepção destas microalgas, selecionamos diferentes matrizes para a sua incorporação. Tivemos como objetivo então selecionar polímeros bio-based, biodegradáveis ou compostáveis, e também tivemos que ter em atenção a temperatura da extrusão dos mesmos. Como pode ser visto aqui no esquema, então, recebemos as microalgas, juntamos com o polímero e fazemos a alimentação da extrusora. Esta mistura é feita nos fusos aqui duplo fusos, depois na fieira sai o filamento, é arrefecido então com este banho de água aquoso, depois há a granulação, temos então as pellets. As pellets depois vão alimentar a microextrusora e forma aqui o filamento ou a fibra para validarmos o processo antes de o entregar estas pellets ao CENTI. Aqui então temos os mapas mentais para representar as composições que foram desenvolvidas por nós. Como podem ver, aqui representamos a seleção para a alga amarela e para a alga verde. Utilizamos então como matrizes o PLA e o PBAT, o PLA sozinho e o BioPE. Depois estudamos as diferentes percentagens de alga em cada matriz. Também estudamos depois o tamanho da partícula, ou seja, foi também pedida para moer esta mesma microalga para reduzir o tamanho da partícula, uma vez que interfere na integração da partícula no polímero.
Para a alga verde fizemos exatamente a mesma abordagem. Em que, como resultados, o PLA revelou-se a matriz mais eficiente em termos de propriedades mecânicas. As melhores composições foram 85% PLA mais 15% de alga amarela e 85% PLA mais 15% de alga verde. Reparamos então que estas composições preservaram as propriedades funcionais das algas. No nosso caso, em termos de PIEP, o que analisamos é a parte estética, ou seja, a parte da cor, porque todas as outras análises são feitas no CENTI, como as propriedades antioxidantes e propriedades UV. Depois aqui podem visualizar então os resultados. Utilizamos como condições de processamento aqui a temperatura de entre 180 a 190 graus na extrusão, seguida depois da temperatura de 190 na microextrusão. Aqui chegamos à conclusão, depois de vários ensaios, em que também utilizamos composições com e sem compatibilizador, que o compatibilizador não melhorou as propriedades mecânicas. Chegamos à conclusão também que a alga, tanto a verde como a amarela, não degradaram a temperatura de extrusão que foram submetidas, e a moagem das algas não melhoraram as propriedades mecânicas destas fibras. Como desafio, então, vale salientar é que a estabilidade térmica das algas, elas são bastante sensíveis ao calor e à umidade, e como próximos passos pensamos em aumentar a percentagem de algas devido ao feedback que recebemos do CENTI, uma vez que quando fazem a fibra lá em mistura com outra matriz, diminui muito a capacidade, as potencialidades funcionais, então nós estamos a pensar então aumentar a percentagem de alga para combater essa diminuição. Em relação aqui à alga vermelha e ao extrato da alga azul, também fornecidas pela A4F, podemos ver aqui o tamanho da partícula, de 8 a 37 micron, para a alga vermelha, o extrato da alga azul, 10 a 18 microns. Aqui o desafio maior foi realmente encontrar matrizes com uma temperatura de extrusão menor, porque estas microalgas têm muita sensibilidade térmica. Então, para isso, nós conseguimos, das melhores condições que conseguimos foi utilizar a alga vermelha com BioPS e utilizar o extrato alga azul com BioPS e PBAT. Aqui variamos também a percentagem de alga incorporada. Dos ensaios que fizemos, então, e como resultados, vimos que o BioPBS revelou-se a matriz mais eficiente em termos de propriedades mecânicas, quando utilizada a alga vermelha e o extrato da alga azul, uma vez que eles têm que ser processados a temperaturas menores que 120 graus, de forma a evitar, mais uma vez sublinho, evitar a degradação das algas, e as melhores formulações foram 85% BioPBS mais 15% alga vermelha e 85% BioPBS, mais 15% extrato de alga azul. Aqui estão os resultados. Como podem ver também pela tabela, utilizamos como temperatura de extrusão entre 85 e 100 graus e como temperatura na micro 104 graus. Estas composições não degradaram, ou aparentemente não degradaram, utilizando a temperatura máxima de 104 graus na microextrusão. No entanto, continuamos com o desafio da estabilidade térmica, porque passando um pouquinho como eu mencionei anteriormente, 120 graus, nota-se uma verdadeira degradação, pelo menos a nível da cor. E como próximos passos, então, continuamos com o desafio de encontrar novos biopolímeros para melhorar as propriedades mecânicas e evitar a degradação térmica destas microalgas.
Falando aqui agora um bocadinho da parte da produção de fibras aditivadas com microalgas, ou seja, a vertente do melt spinning, o processo em si é muito semelhante àquele que eu já expliquei para a produção das fibras recicladas, é o mesmo equipamento. Aqui neste caso, eu vou apresentar aqui como exemplo fibras obtidas a partir de compostos que a Sandra referiu, que são o de PLA aditivado com 15% de microalga. E aqui os desafios que também já foram referidos são mesmo a estabilidade térmica das microalgas, não conseguimos utilizar temperaturas de processamento muito altas e também o tamanho de partícula, que já conseguiram ver quais são os tamanhos destas microalgas nos slides anteriores e conseguem perceber que para o desenvolvimento de fibras que têm diâmetros muito finos, muito pequenos, conseguem perceber que temos aqui um desafio. Aqui conseguem ver dois exemplos obtidos com microalga verde e com uma microalga amarela, com 1,25 e 2,5 de teor de microalga, e nestas imagens já conseguem ver que mesmo a percentagens bastante baixas de incorporação, já conseguimos ter aqui a propriedade de biocloração, que já tínhamos falado, que era uma capacidade das microalgas. Aqui como exemplo, tenho a propriedade antioxidante de algumas das fibras que foram obtidas e que foram avaliadas. Esta atividade foi avaliada por ABTS. Conseguimos perceber que a aditivação do PLA com 1,25% e 2,5% de microalga, mesmo sendo percentagens reduzidas, já nos permitem ter incrementos de 15% a 25% da atividade antioxidante relativa aqui ao nosso branco, que é o PLA não aditivado. Entre as duas microalgas, parece ser aqui um bocadinho superior na microalga amarela, mas temos de fazer aqui mais estudos para ter a certeza desta conclusão. Outra das propriedades é mesmo a biocloração, que já conseguiram ver nas imagens anteriores na forma de fibra, mas conseguem ver também aqui na produção de malhas. Aqui conseguem ver um exemplo de malha obtida com a microalga verde do lado esquerdo e a amarela do lado direito. Conseguem ver aqui o KS, ou seja, o rendimento colorístico desta aditivação, e também o incremento que existe quando duplicamos a percentagem, ou seja, quando passamos de 1,25 para 2,5, no caso da microalga verde, conseguimos um incremento deste rendimento colorístico de 73%, no caso da microalga amarela de 54%. Aqui ainda temos alguma margem para aumentar esta percentagem de microalga, como foi referido, e estamos agora também a trabalhar nisto. Numa abordagem paralela a esta, estamos também a produzir fibras, como eu referi, a partir de um biopolímero que é extraído de macroalgas marinhas. Este biopolímero é o alginato. Porque é que estamos a utilizar aqui também macroalgas marinhas? As macroalgas marinhas têm diversas vantagens, são uma fonte renovável, têm elevada disponibilidade e baixo custo. Estamos então a fazer processos de extração, em particular o 2C2T, para extrair aqui alginato, que é um biopolímero biocompatível, biodegradável e que tem propriedades como anti-inflamatória e a retardância à chama. E estamos a fazer aqui processos de fiação por white spinning, que vou-vos mostrar aqui também um pequeno vídeo do processo. E aquilo que conseguem ver aqui, a recolha é um filamento 100% de alginato, o que é muito interessante em termos de viabilidade, tanto económica como de ter um processo verde. Terminamos assim então a nossa apresentação. Como conclusão, podemos referir que os desenvolvimentos realizados e que os apresentamos aqui confirmam a viabilidade de criarmos processos e produtos têxteis sustentáveis e inovadores a partir de resíduos e de recursos marinhos, que era aqui o objetivo do projeto. Contribuímos assim para a redução do lixo marinho, para uma economia mais circular, para uma redução do impacto ambiental do setor da moda, também muito importante, e, de um modo geral, confirmamos aqui o elevado potencial da sinergia entre o setor têxtil e também a bioeconomia azul. Agradeço a vossa atenção e vamos estar aqui disponíveis para questões, mas também deixo aqui o nosso e-mail, o meu e o da Sandra, caso tenham alguma questão que nos queiram colocar. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação conjunta e pela clareza com que partilharam os dados alcançados. Avançamos agora para a última parte da sessão, uma tertúlia com representantes de algumas das empresas parceiras do Vertical. Convido Pedro Pacheco, da Fibronamics, a moderar este momento de reflexão. Teremos a oportunidade de ouvir experiências, entender as perspectivas da indústria e identificar boas práticas de colaboração entre o tecido empresarial e as entidades de investigação. Pedro, a palavra é tua. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. É um gosto estar com todos aqui e moderar este momento de partilha, agora um bocadinho mais focado nas entidades empresariais,
que estão no terreno a transformar conhecimento, como o que acabamos de ver agora nesta apresentação mais técnica, em soluções concretas. Portanto, vamos, antes de avançar para as perguntas, permitam-me então aqui brevemente apresentar os nossos convidados que temos hoje aqui na tertúlia. Temos então Pedro Silva, da TMG Textiles, onde lidera a área de investigação, inovação e de desenvolvimento de produto. Contamos com o Luís Silva, da Cirplast. O Luís tem uma experiência no desenvolvimento de soluções a partir de plásticos reciclados. Celina Parreira, da A4F, uma referência na biotecnologia de microalgas e na integração em processos industriais. E António Falcão, da Fitexar, empresa especializada na fiação de fibras técnicas e funcionais. Obrigado a todos por estarem presentes aqui nesta nossa sessão. Ainda e antes de passar já também ao momento de tertúlia, apenas lembrar a todos os que estão aqui presentes que, se quiserem colocar questões no chat, teremos no fim, se houver tempo, tentando respeitar aqui as questões de tempo, mas se houver tempo, no fim tentaremos dar aqui resposta a algumas dessas questões. Dando então aqui início à fase de questões, eu começo por perguntar a todos, gostava de ouvir qual é o papel das vossas entidades no desenvolvimento de novos materiais sustentáveis no âmbito deste projeto e o que é que tem sido o foco da vossa atividade, concretamente, e que desafios é que têm identificado. Podemos começar, eu posso dar aqui a ordem. Pedro Silva, já agora da TMG, começamos então se calhar mesmo por si. Olá, boa tarde a todos e obrigado pela introdução, Pedro. Obviamente que isto é um trabalho que não acaba. Nós, como um dos líderes do setor e com um foco muito interativo na vertente da sustentabilidade e da inovação, temos sempre esse papel predominante de trabalhar para obter materiais diferenciadores e, obviamente, que a sustentabilidade é um dos focos principais de tema atualmente. Mas também temos aqui a responsabilidade de fortificar uma indústria forte no âmbito português com esta vertente. Por isso, de uma forma muito clara e muito incisiva, há muitos desafios ainda a vencer para incrementar e para conseguir industrializar a tipologia dos materiais emergentes que vão surgir no mercado. O nosso desafio é constante nesse sentido e cada vez mais as nossas equipas focam-se nessa otimização e, claro, aqui a vantagem será sempre num curto ou médio prazo. Por isso o nosso objetivo será trabalhar hoje, fortificar as equipas hoje, fortificar a tecnologia hoje, para amanhã termos aqui um produto mais forte, agregado de valor e cheio de energia para os desafios que se adivinham nos próximos anos. Muito bem. António, podemos ter então aqui também o seu input, por favor? Sim, claro. Antes de mais, obrigadíssimo pela apresentação, Pedro também. E como disse bem o Pedro, isto é um projeto interessantíssimo e obviamente com bastantes dificuldades, senão qualquer um também conseguiria fazer. O papel da Fitexar aqui somos responsáveis pela produção e industrialização do fio, que vai ser utilizado no setor têxtil, em malhas e tecidos, por aí fora. Temos um papel aqui bastante importante porque estamos no início da cadeia, ou seja, tudo começa pelos fios e nós temos que assegurar que os fios que vamos fazer são viáveis na produção de malhas e tecidos. Ou seja, o grande desafio aqui é conseguir, através das redes de pesca ou os materiais que são reutilizados do mar, conseguirmos criar uma fibra de alta qualidade e que seja viável na produção de malhas e tecidos, também de uma forma eficiente. Portanto, temos aqui um projeto espetacular e eu estou confiante que vamos conseguir ter sucesso. Todas as empresas que estão aqui envolvidas, desde as Enésias às empresas industriais, têm capacidade para tornar isto possível. E pronto, os desafios que têm surgido são desafios que acho que são normais e que estão a ser ultrapassados, para que consigamos realmente criar as fibras ótimas para produzir o produto final.
Muito bem, António, obrigado. Celina, Boa tarde a todos. Obrigada também pela introdução, Pedro. Portanto, eu sou da A4F, Alga Fuel. Nós também, um bocadinho, como dizia o António, também estamos no início da cadeia do processo. Nós somos responsáveis pela produção das microalgas neste vertical. E também está a ser um trabalho bastante interessante, com interação entre os vários intervenientes, realmente interessantes, e principalmente porque nós somos mais, vimos então da outra parte dos têxteis, não é? Portanto, dos recursos marinhos a aplicar no material têxtil, e acho realmente que é muito interessante do ponto de vista de sustentabilidade, de circularidade, de inovação, etc. Mas claro que traz aqui uma série de desafios que vão sendo superados com a colaboração de toda a gente, obviamente de acordo com os resultados e com as evoluções que vamos tendo ao longo do tempo. Pronto, e tentamos, dentro destes desafios, tentamos escolher sempre, neste caso, para este vertical, tentamos escolher ou selecionar as melhores microalgas para termos aqui uma diversidade de cores, uma diversidade de funcionalidade, uma diversidade de aplicação. Neste caso estamos a falar mais da produção de fibra, mas também na parte de tingimento, funcionalização, acabamento, mas são tudo... é todo um caminho a percorrer que temos ainda pela frente. Considero que estamos ainda muito numa fase muito inicial deste envolvimento das algas e dos recursos marinhos nos têxteis, mas que está a ser muito promissor, na minha opinião. obrigado, Celina. E agora, Luís, se pudesse nos dar aqui a sua perspectiva. Bom, boa tarde também a todos. Agradeço, sendo um pouco redundante, mas vou agradecer novamente aqui o Pedro pela introdução e aos colegas também, que estamos todos nessa empreitada já faz um bocadinho de tempo, né? Não vou repetir exatamente o que os colegas já falaram, então vou focar um pouquinho mais no caso aqui da Cirplast como um ponto de vista desse projeto, o que nós vemos, né? Bom, a Cirplast, ela recebe esses desperdícios, né? As redes de pesca de poliamida do nosso parceiro também, Doca Pesca, e processamos, seja por lavagem, por trituração, em diversas etapas, mas temos alguns desafios aqui, eu vou dizer que realmente são bem difíceis, porque essas redes de pesca, elas são muito contaminadas, elas possuem alguns contaminantes que são inerentes à fonte, né, de onde eles realmente vieram, seja areia, sal, muito sal mesmo, polímeros não alvo, metais, resíduos de peixe, crustáceos, mariscos, etc., né? E também temos um desafio aqui muito grande na diferença de densidade, porque o nosso processo aqui da Cirplast, não sei se conhecem esse detalhe da Cirplast, mas a Cirplast, ela é uma recicladora, é a maior recicladora de pós-consumo de poliolefinas de Portugal. Então, o nosso processo ele foi dimensionado para poliolefinas. E como sabem, as poliolefinas possuem uma densidade completamente diferente das poliamidas. Então, o nosso processo tem que ser todo adaptado. E as poliamidas ainda possuem, além de possuírem densidades elevadas, temos ainda os agravantes do sal e da areia, que também aumentam a densidade e acabam tornando o processo bem desafiante para nós, né? Mas, como o próprio Antônio falou, né, eu também sempre uso essa frase, se fosse fácil, já teria sido feito, né? Então, está aí o nosso desafio e estamos juntos nessa. Muito bem, obrigado, Luís.
Ficamos assim então com uma noção, ou pelo menos com uma visão do lugar de cada um de vocês, das vossas empresas, aqui não só na cadeia de valor, mas também aqui no enquadramento deste projeto. E também falamos dos desafios, e se falamos de desafios, acho que também temos que falar aqui de oportunidades. E esta é a minha segunda questão. Portanto, qual é o potencial que identificam na incorporação de resíduos marinhos, como redes de pescas, como vimos, descartadas, e também de microalgas, no desenvolvimento de fibras técnicas ou funcionais? Portanto, em termos do que é o vosso posicionamento, qual é o que é que vem como o grande potencial, ou que identificam que são os grandes potenciais deste tipo de incorporação? Pedro, se não se importar, para fazermos aqui um bocadinho de ciclo, começamos novamente por cima. Sem problema, sem problema. Vamos lá e tentar balizar aqui a nossa visão da potencialidade. Na verdade, estes produtos, não necessariamente através da reciclagem de redes de pesca, já são utilizados quase numa forma cotidiana. Pela setorização do nosso produto, que se desvia desde áreas mais convencionais até áreas mais técnicas, e na procura incessante de novas oportunidades na vertente da sustentabilidade e de produtos com menor impacto ambiental, quer no ciclo de vida, quer no ciclo de produto, já recorremos de diversas formas e quase diariamente ao mercado e a empresas que estão sedimentadas no mercado para procurar este tipo de alternativas. Vemos aqui com os problemas, e certamente que os problemas não são apenas da TMG, são quase lineares a toda a gente, que é a vertente da dificuldade que existe neste momento na parte de transição de materiais dos diversos locais do mundo e a dependência, obviamente, de um posicionamento de materiais muito localizados na Ásia. Nós temos a certeza que, a nível de impacto, ter aqui um cluster que seja capaz de fornecer o produto desde o início até ao fim é uma adenda interessantíssima à nossa capacidade de resposta, capacidade de oferta e capacidade de produto. Se tivermos esta possibilidade, desde uma fase muito inicial, de explorar este projeto, porque este projeto começou quase como um pitch. Quando nós lançamos as primeiras pedras e o repto para construir este cluster, não havia cluster montado. Havia uma ideia, havia uma orientação, havia uma visão estratégica de que realmente temos uma costa marítima impressionante, temos produtos que podem ser valorizados cada vez mais na indústria têxtil provenientes do mar, e não só as redes de pesca. As redes de pesca são uma primeira orientação e obviamente foi a orientação mais básica que tivemos, aquela mais fácil de entender, mas também a vertente das algas para o tingimento. E ao termos esta capacidade interna de oferecer o produto integral aos nossos clientes, aos nossos parceiros, é totalmente disruptivo daquilo que temos no mercado neste momento. Na segunda parte, obviamente, com a tecnologia que fomos agregando através das algas, de outros micro-organismos que foram balizados no início do projeto e alguns até não fazem parte do projeto mais, mas que foram analisados numa vertente muito inicial, trazer funcionalidade e trazer valor acrescentado através da parte do tingimento, que é a parte mais fácil e mais perceptível a toda a gente que esteja ou não na indústria têxtil, é totalmente diferenciadora. E ao adicionarmos, por exemplo, um tingimento, mas ao mesmo tempo estarmos a trabalhar uma alga que está incorporada na fibra, ou que pode estar adicionada ao produto no final, na etapa de enobrecimento, mas que também adiciona aqui algum valor funcional, aí sim, então estamos a falar de uma nova vertente. Claro que há muito processo ainda pela frente, há muita otimização pela frente, mas tendo um bom valor acrescentado, está cá, existe, está a ser trabalhado de uma forma incessante, de uma forma muito ativa. Temos ainda algum trabalho pela frente, certamente, mas da minha parte só vejo aqui um potencial de negócio final muito interessante e que realmente pode ser diferenciador. Sim, Pedro, acho que realmente esta questão que falou da parte disruptiva, esta questão da autonomia, não é? Também temos aqui um recurso tão vasto, tão próximo, tão
por explorar, digamos assim, juntar aqui esta autonomia, com estes recursos endógenos que temos ao nosso dispor e aqui criar, se calhar, inúmeras vantagens no desenho da cadeia de valor e na autonomia, não é? Não estarmos dependentes de contextos geopolíticos que temos assistido, por exemplo, é realmente, sem dúvida, uma das grandes mais-valias desta vertente, desta exploração, certo? Totalmente de acordo. E obrigado, Pedro. Obrigado. Excelente contributo. Passo agora a palavra peço desculpa, as minhas notas estão a começar a ficar aqui complicadas. Celina, se pudesse nos dar aqui o seu input. Sim, eu adiciono aqui também que tenho que puxar a brasa à minha sardinha, não é? Portanto, a aplicação das microalgas Claro. aqui neste caso, que tem um potencial, na minha opinião, bastante inegável, vamos dizer assim, porque são, falando também, pegando aquilo no que o Pedro disse também, claro, um recurso muito vasto que temos, principalmente em Portugal, não é? Com a nossa costa marítima muito alargada, mas tem um potencial não só ambiental, mas também tecnológico e económico, não é? Nós temos aqui a questão da redução da poluição marinha, por exemplo, nós ouvimos muitas vezes nos noticiários o aparecimento dos booms de microalgas e de macroalgas também, já aconteceu, e que muitas vezes não sabemos o que fazer a esses recursos e acaba por ser uma matéria-prima que poderá ter diversas aplicações, nomeadamente numa área a crescer como a aplicação têxtil. Temos também a economia circular, porque esta matéria, as algas já são utilizadas noutras aplicações como a cosmética, os suplementos alimentares, a alimentação em aquacultura, e por que não ter aqui um aproveitamento da biomassa como um todo para outras aplicações, mas também, por que não só como um todo, mas numa ótica aqui até de biorefinaria, aproveitar parte das algas para uma aplicação, parte das algas para outra aplicação, ou seja, há aqui uma grande componente muito forte de economia circular que pode ser aproveitada. E também dentro do potencial ambiental, há a questão que todos nós conhecemos, que do ponto de vista, de forma semelhante às plantas, porque também são plantas, temos a captura de carbono, pela qual são responsáveis as algas, simplesmente por serem produzidas, ou simplesmente por crescerem, na maior parte delas, claro. Pois temos aqui um grande potencial também tecnológico, porque temos, como já falámos aqui, uma grande componente de aplicações funcionais, portanto, elas têm atividades biológicas que podem acrescentar aqui valor às aplicações, nomeadamente nos têxteis falámos da atividade anti-UV, atividade antioxidante, particularmente na produção de fibra, existem compostos produzidos, segregados pelas algas, como o amido, o exopolissacáridos, a celulose, que conferem aqui propriedades interessantes para a produção de fibra e que estamos a explorar também dentro deste projeto. E depois temos também o potencial que eu referi económico, funcional, não é? Que tem a ver exatamente com a sustentabilidade, porque atualmente vemos muito esta demanda elevada pela sustentabilidade, a questão da certificação dos resíduos marinhos que podem ter, será mais fácil obter as certificações ambientais. Agora, claro, também existem outros desafios mais complexos. Agora estou-me a lembrar, no caso das redes de pesca, a questão de estarem contaminados ou degradados, e tem aqui uma componente mais de serem trabalhados para serem depois aplicados. Do lado das microalgas, como me referia, também destaco aqui a questão de, por estarmos numa fase, diria eu, pré-comercial, ou seja, nós não estamos numa fase muito inicial de exploração desta aplicação, diria eu. Então temos aqui uma questão em termos de custo, de escalabilidade do processo, também um desafio bastante relevante, porque obviamente uma produção tão recente, não é? Estamos numa escala temos uma produção ainda muito pequenina para aquilo que depois pode ser muito escalável e então aí sim conseguir reduzir custos e fazer o melhor possível para conseguirmos ter a produção de tecidos ou de fibras cada vez mais sustentáveis e mais
E esperamos chegar realmente a essa fase de escala, porque Exatamente. efetivamente, como a Celina acabou de mostrar, é realmente um recurso, no caso das algas, muito diversificado, com diversas aplicações funcionais, não é? Pelo que estamos a ver, pronto, falamos aqui, claro, hoje no contexto dos têxteis, mas como vimos, cosmética e Exato. muitas outras aplicações, não é? Portanto, esperemos que sim, e realmente vemos então aqui que há um bom potencial para este material, digamos assim. Obrigado, Celina, pelo seu contributo. Passo agora, Luís, para aqui dar-nos talvez aqui a sua visão dos potenciais da aplicação deste tipo de materiais. Sim, para não esquecer que também temos o Antônio, acho que ele passou batido na sequência, né? Mas o que eu posso dizer aqui em relação ao nosso caso? Interessante que esses resíduos, esses materiais, aqui na indústria de reciclagem, nós não os chamamos de resíduos, né? Nós os chamamos de desperdício, porque realmente é um desperdício de recurso, seja financeiro, ou até um recurso natural, né, também, no caso das algas, que se não for utilizado de forma correta, ele acaba sendo realmente um desperdício, não é? No caso das redes de poliamida, que a Ciplast vem a trabalhar, após elas serem limpas, tratadas, ativadas, novas formulações e compounding, como foi já apresentado pela Sandra e pela Juliana, elas têm um potencial de oferecer propriedades mecânicas, né, e de processo adequadas para as fibras. Aqui, para nós, na Ciplast, eu vejo isso como algo muito interessante, porque é uma área que nós não havíamos entrado até o momento. Então, vejo um grande potencial de negócios, além de fortalecermos ainda mais a circularidade e a sustentabilidade do setor. Ok. Não, e achei, só aqui terminar, muito interessante esta questão de renomear o material. Portanto, a questão do desperdício, e sendo um desperdício realmente económico, é realmente uma perspectiva muito importante e muito interessante. Eu penso que agora passamos, e obrigado, Luís, pelo seu input. António, fechar aqui consigo, talvez aqui mais no fim da cadeia de valor, já mais na produção de fio, quais são então os potenciais que vê na inclusão destes materiais? Pronto, os Sim, potenciais que consegue identificar. Sim, eu vou dar uma perspectiva aqui um bocadinho diferente, se calhar com base mais na nossa experiência a nível de mercado e vai um bocadinho de acordo com o que já foi falado. Em que nós temos aqui duas vertentes, temos a parte das poliamidas recicladas pelas redes de pesca, digamos assim, e a parte da incorporação das microalgas. E é verdade o que disse o Pedro, que nas poliamidas isto já é um mercado muito grande, já existe e já é utilizado em muitas empresas as poliamidas recicladas, mas temos aqui um ponto que é muito importante referir, é que 90% da poliamida reciclada que existe no mercado é pré-consumo, ou seja, é quase toda reciclada, digamos assim, do próprio desperdício que essa poliamida faz durante a produção. E poliamida pós-consumo é muito difícil de se conseguir encontrar no mercado quem produza. E a nível europeu existe uma ou duas marcas já que têm uns produtos parecidos com aquilo que nós estamos a tentar desenvolver e existe pouca oferta desse tipo de poliamidas recicladas pós-consumo e eu acho que aqui isto é um dos pontos mais interessantes e acho que realmente vai acrescentar muito valor a toda a nossa cadeia e todo o cluster. Conseguimos criar aqui uma marca forte de uma poliamida pós-consumo e o que nós temos sentido com os nossos clientes é que há realmente bastante procura por este tipo de fios e existe pouca oferta no mercado europeu deste tipo de fios com a qualidade que nós queremos oferecer. Eu, portanto, acho que na poliamida reciclada isto será mesmo, ou seja, sabemos que existe um mercado para isto
e conhecemos-lo bem e sabemos que se conseguirmos a qualidade pretendida vamos ter sucesso. Na parte das microalgas, como disse a Celina, realmente é uma coisa completamente inovadora, ou seja, estamos aqui a entrar num tipo de produto que não existe e realmente surpreendeu-me bastante tudo aquilo que se consegue realmente retirar das microalgas e aplicar pronto, na indústria têxtil. E aqui vamos ter um novo artigo e vamos ter que trabalhar muito bem a parte comercial, como é que vamos colocar este artigo no mercado e para conseguir vender com sucesso. Sim, e esse último input leva-me à minha próxima questão, que até pode ser já para si, António, que é, Sim. portanto, sabemos que a inovação por si só não é suficiente. É preciso garantir que aquilo que se desenvolve responde a necessidades reais. E, portanto, nesse sentido, perceber talvez aqui um bocadinho como é que têm articulado estes vossos processos de inovação com as exigências do mercado. Como é que estamos a fazer este match, talvez aqui no contexto mais do vertical, não é? Mas, ou seja, que aspectos é que consideram mais críticos para assegurar a correspondência entre o desenvolvimento técnico e a relevância comercial e até societal? Sim, ou seja, nós sabemos quais são, por exemplo, as características técnicas que temos que ter nos fios para poder vender no mercado, seja para o desporto, seja para a moda, sabemos qual é o tipo de tenacidade ou estas características técnicas que os fios têm que ter. Isso é uma das exigências que nós trabalhamos e pronto, seja através do fio das redes de pesca, ou seja através dos fios com microalgas, eles têm que temos que conseguir ter estas características técnicas para conseguir vender estes artigos no mercado. Temos, dentro deste cluster, temos conseguido, acho eu, comunicar bem e trabalhar nesse sentido, mas lá está, há certas características que temos que conseguir garantir para que estes fios sejam viáveis, mesmo na nossa produção de fio, como depois nos nossos clientes, ou na produção das malhas, na produção dos tecidos, nós sabemos que há certas características que têm que ser garantidas. E claro que é preciso investimento e muita inovação em maquinaria boa, mas é preciso também muito know-how para conseguir chegarmos a bom porto. Muito bem. Pronto, ou seja, ter aqui uma visão no processo, mas também no mercado em si, não é? Portanto, Exatamente. estar atento às necessidades. Muito bem. Obrigado, António. Se calhar agora inverto aqui um bocadinho a ordem. Entre Luís e Celina eu fiz aqui um saltinho, acho eu, mas Luís, se pudesse nos dar aqui a sua visão de como é que devemos articular, ou como é que o tem feito, estes processos de inovação para dar resposta a necessidades reais do mercado na sua perspectiva. Bom, no caso da Serplast, nos últimos 2 anos nós temos focado muito em inovação. Temos investido fortemente em equipamentos laboratoriais, equipamentos de produção, em novas tecnologias, para atender a demanda dos nossos clientes, né? Algumas tecnologias que são empregadas aqui na Serplast, como separação de polímeros para infravermelho, separação de cores, extrator de odores de materiais plásticos. Como todos sabem, os materiais reciclados têm um cheiro muito intenso, né? Então, nós possuímos algumas tecnologias focadas nisso. Nós também temos uma frequência muito elevada em feiras, tanto na Europa, Ásia, Américas e África, e escutamos os nossos clientes também, o que eles procuram, quais são os requisitos, e nós podemos focar muito, muito nisso, né? Nós vemos que também tem acontecido um aumento cada vez maior da procura por material reciclado, pessoas interessadas em aumentar o leque de aplicações, né, para esse tipo de materiais, mas ao mesmo tempo exige-se qualidade semelhante à de materiais virgens, né? Então, nós temos aqui uma situação que temos que trabalhar realmente muito próximos com as novas tecnologias, com a inovação. Temos que recuperar materiais de qualidade inferior, desperdícios que vieram de fontes
altamente contaminadas, como aqui que nós estamos considerando nesse projeto, e com as tecnologias poder recuperar as propriedades para poder atender as demandas que cada vez aumentam mais dos nossos clientes. Isso é o Esse que nós foco, temos visto. esse foco de cada vez conseguir recuperar materiais mais contaminados tem sido, nesta componente da reciclagem, tem sido uma das vossas fortes apostas. Portanto, eu presumo que temos feito muitos progressos nessa capacidade de recuperar cada vez mais materiais que se calhar há alguns anos atrás não era possível recuperar. Sim, com certeza. Hoje nós notamos que os desperdícios que nós recebemos pós-consumo, a Fiplast recicla materiais pós-consumo, né? Inclusive as redes de pesca também são pós-consumo. E nós notamos que o desperdício tem ficado cada vez pior. Cada vez pior. Existem diversos motivos, até um forcing para direcionar alguns desperdícios para reciclagem química também, dificulta um pouco a reciclagem mecânica, essa contaminação, mas os projetos que nós estamos envolvidos estão focados cada vez mais em tentar recuperar esses materiais que não são reciclados. Atualmente, até nós estamos envolvidos em outros projetos que é para recuperar o desperdício do nosso desperdício. Então, ou seja, após o tratamento do nosso desperdício, nós geramos um resíduo e transformamos esse resíduo em desperdício para outro projeto, para nós reduzirmos ao máximo a geração de resíduo. Esperemos que continue a evoluir positivamente essa capacidade de recuperar cada vez mais, então. Obrigado, Luís. Celina, o seu contributo, por favor. Sim, se calhar aqui adicionava apenas, já te foi referido uma série de coisas que são muito relevantes, se calhar aqui mais no lado das microalgas, dizer que também estamos a trabalhar um bocadinho, bastante até, no desenvolvimento e na otimização de tecnologia para a produção de algas, no sentido, ou seja, ouvindo também aqui um bocadinho o mercado, o que é que a sociedade espera, que propriedades é que são esperadas e de que forma é que nós conseguimos otimizar a produção para acumular esses compostos que conferem o pigmento ou conferem a funcionalidade, de forma a otimizar, de forma a acumulá-los na biomassa, não é? E aqui também referir, que eu acho que é mesmo importante, principalmente nos tempos em que vivemos, mais uma vez, a circularidade e a sustentabilidade, que são dois parâmetros que efetivamente são cada vez mais relevantes na sociedade em que vivemos, no mundo em que vivemos, e em que as microalgas se encaixam perfeitamente, e aqui também para a aplicação têxtil também me parece ser muito, muito interessante nesse sentido. Lá está, a produção é sustentável, a aplicação também o poderá ser, e nós estamos a trabalhar cada vez mais nesse sentido, é biomassa sustentável, e a questão da circularidade, porque também vemos, como referi há pouco, o boom, não é? Quando nós vemos mesmo na natureza, sem referir a produção dedicada, mas se formos mesmo buscar a natureza, o excesso de produção de algas, por exemplo, e que possamos aplicar também o facto de termos como também reaproveitar o desperdício, como dizia o Luís Silva, ou seja, depois de uma produção, ou depois de uma produção, conseguirmos reaproveitar todos os recursos utilizados para produzir novamente ou para outros processos, aproveitando toda a biomassa ao máximo, todos os recursos utilizados ao máximo, e conseguir ter o mínimo de desperdício, o mínimo de custo possível associado, acho que é sempre o maior desafio, e que eu acho que também é aquilo que a sociedade também valoriza cada vez mais, quando nós falamos em aplicação depois dos produtos no mercado, cada vez mais também as pessoas também dão valor, ok, como é que é produzido? Foi feito de forma sustentável, não foi? Foi reaproveitado da natureza ou não? Ou foi uma produção dedicada? Este tipo de abordagens, acho que cada vez mais no mundo e na sociedade em que vivemos não digo que seja só por aí, claro que não vou repetir o que também já foi referido pelos meus colegas, mas acho que também serão aspectos críticos que devemos garantir para os resultados que almejamos.
Sim, sem dúvida, sublinhar aqui que, conforme o António disse, aparentemente este redirecionar a matéria-prima algas para a vertente têxtil, fio, Isso. é algo muito inovador, não é? É algo, pelo menos, não está assumido assim a uma escala industrial ou comercial a larga escala. Isso por si só já é uma vertente aqui bastante inovadora e Certo. dá a resposta àquela questão, da minha segunda parte da questão, que é a exigência do mercado, que é como a Celina disse muito bem, a questão da sustentabilidade continua a ser e está na ordem do dia e temos que dar resposta a esta exigência, portanto, temos aqui de facto um potencial muito interessante. Pedro, fechar consigo esta última resposta a esta questão, portanto, o que é que a TMG como é que a EMG tem articulado os seus processos de inovação para então fazer aqui face às exigências de mercado? A resposta aqui é extremamente simples. A TMG não faz inovação que não esteja alinhada com o mercado. Sim, Isso faz parte do nosso core. Principalmente porque nós não estamos interessados em fazer apenas ciência de laboratório. E é por isso que é muito importante neste projeto e em outros projetos em que estamos envolvidos, internos e externos, que tenhamos sempre aqui algum apoio das entidades de ID e dos centros colaborativos e técnicos que nos auxiliem em muitos dos casos nesta transição. Eu vou dar um exemplo muito, muito sucinto em relação ao projeto, porque realmente, na minha perspectiva, nós temos um trabalho aqui já quase eu acho que ainda não vai 3 anos, mas deve estar muito perto, e já nos estamos a aproximar da parte final do projeto. E a verdade é que, se calhar, sabemos 30 ou 40 ou até menos por cento daquilo que pretendemos no projeto. Se há uns anos atrás, quando alinhamos esta candidatura, tínhamos uma noção clara que era necessário investimento para nos adaptarmos às necessidades daquilo que íamos desenvolver, hoje consigo perceber de uma forma muito fácil que estas adaptações não são suficientes para nós respondermos àquilo que é a exigência do mercado. Porque, na verdade, nós somos muito mais reativos do que reacionários. E é esse trabalho que vai continuar. É por isso que este projeto não irá acabar aqui, com toda a certeza. Aquilo que vai ser transferido para um próximo patamar, seja ele qual for, que entre todos, entre consórcios, ainda estamos alinhados de que forma é que irá ser feito, será cada vez mais a que nós procuremos matérias-primas, e pode ser da parte das redes de pesca, da parte da poluição que elas trazem, da contaminação que elas trazem, e mesmo das algas, e é um assunto que temos debatido com a 4F e com a Celina. Cada vez mais aqui o nosso intuito será trabalhar. Nós temos uma matéria-prima, de que forma é que nós vamos adaptar a cadeia têxtil a responder a essa matéria-prima? De que forma é que vamos procurar que a matéria-prima seja cada vez mais evidente e mais marcada no nosso processo produtivo? E não ao contrário. Não pegar apenas uma matéria-prima, colocar no nosso sistema, adaptá-la de uma forma ou de outra e tentar que ele funcione. Isso é o revés do nosso trabalho e que terá que ser cada vez mais incisivo para nós termos uma adaptação total ao mercado. Mas, claro, de uma forma muito concreta, a inovação que aqui trazemos responde àquilo que é procurado pelo mercado a nível de tecnicidade, a nível de inovação, a nível de novidade, a nível de sustentabilidade, e por isso faz todo sentido que assim seja. Na nossa ótica faz todo sentido que assim seja e que assim continue. E pronto, apenas também aqui talvez dar esta componente, todos estão a inovar, quer dizer, vamos dizer assim, esta parceria, este modelo de projetos, estes consórcios, estes verticais, são importantes também para a inovação de cada empresa e como um processo de inovação e nacional como um todo, ou seja, esta união faz a força e conseguimos levar para a frente, se calhar, também faz parte de hoje em dia, não é? Este contexto de inovação aberta, de processos de inovação cada vez mais fortes e resilientes e que entregam resultados. Portanto, também dar apenas esse reforço. Dado o tempo, eu tinha aqui mais questões, mas se calhar avançamos já para a minha última pergunta, aqui um bocadinho focado nas vossas perspectivas. Temos tempo para mais esta, portanto eu gostava de saber aqui as vossas perspectivas, ou obter as vossas perspectivas, sobre o valor da colaboração então neste projeto. Quais são as mais-valias que destacam?
na articulação com os parceiros e, por outro lado, em que medida consideram que o contributo da vossa entidade acrescenta valor à cadeia de inovação? Já falámos aqui um bocadinho, se quiserem dar aqui apenas mais algum input, mas e aqui falamos do ponto de vista tecnológico, ambiental, estratégico ou até na dinâmica de trabalho em conjunto. Portanto, perceber aqui um bocadinho qual é o que é que levam daqui de mais-valias neste trabalho conjunto que foi desenvolvido ou que está a ser desenvolvido neste projeto. Pedro, fazemos agora Começo já a eu, última. ok. Muito É bem. isso mesmo. Deixem-me ressalvar aqui, que o consórcio que foi aqui montado foi quase uma coisa... Eu há 2 ou 3 anos atrás não previa que iríamos estar a trabalhar com entidades que estão presentes nesse consórcio. Por isso deixa-me extremamente feliz que nós tenhamos conseguido manter e criar aqui uma supply chain, um consórcio, que esperemos que seja uma supply chain forte no mercado nos próximos anos, totalmente distinta daquilo que é uma tradicional da cadeia têxtil. Agregamos os players necessários para suprir todas as necessidades, desde uma parte inicial do processo até à parte final do produto, que vai para o mercado. Convém salientar, e de forma muito clara, que estes projetos, não só o Pacto de Bioeconomia Azul e não só apenas o nosso vertical, mas todos eles do PRR, obrigam, e é mesmo esse sentido, ter produtos no mercado, no final do projeto, e essa é a cadeia e a linha de valor orientativa, ter produtos no mercado, tecnologias no mercado e processos no mercado que supram as necessidades. E, obviamente, percebo que o valor que pode ser aqui criado, que está a ser criado e que irá ser criado a nível comercial, com o valor que o Miguel já falou no início da apresentação, de elevada importância para o nosso setor a nível nacional e a nível internacional, porque somos exportadores, obviamente, pode ser muito impactante nos próximos anos, e que traga aqui mais motivações para haver interações fora da nossa cadeia de valor e que permitam agregar tecnologias que, se calhar, estão já a ser trabalhadas e validadas noutras indústrias, mas possam ser acopladas na indústria têxtil nacional. E o caso muito simples dos desperdícios é uma visão clara daquilo que pode ser feito a nível de atividade intersectorial. Perfeito. Obrigado, Pedro. Celina, sua resposta, por favor. Eu concordo 100% com o Pedro Silva, acho que disse muito. Se calhar aqui também reforçar que acho que transforma um bocadinho os processos industriais, ou seja, que também temos aqui uma grande sinergia entre várias entidades tecnológicas, industriais. Portanto, há aqui uma grande cadeia de valor, como já falámos, e que dá muito espaço aqui para haver uma grande adaptação tecnológica de cada das entidades e depois, portanto, da cadeia total do valor, não é? Portanto, aqui uma integração também dos princípios de economia circular, que também já falámos. Talvez aqui também uma maior exigência do controle de qualidade e de certificações, isto já estou a falar no futuro, não é? Que teremos aqui também como padrão técnico da produção nacional, diria eu. E depois acho que pode ser muito interessante no futuro ter aqui uma diferenciação e valorização mesmo no mercado, termos um posicionamento de produtos inovadores têxteis com um valor ambiental agregado. E talvez até, lá está, até esta questão da sinergia entre as várias entidades ter aqui uma componente que eu acho muito, muito interessante, que poderá ser muito interessante, que é até haver talvez no final um incremento da economia local, por exemplo, se calhar entidades ou indústrias que se calhar não se tocavam, se calhar agora começam a ter mais sinergia, mais contacto tanto técnico, tecnológico e económico também, obviamente, mas aqui mesmo as indústrias locais poderão ter aqui algum incremento também, algum impacto muito interessante. E, mais uma vez, portanto, inclusão social, a geração de novos empregos qualificados, possivelmente, e muito empreendedorismo verde, vamos dizer assim. Sim, portanto, eu também acho que, pegando aqui um bocadinho que o Pedro disse, esta questão do impacto vai também a este nível interessante que esta questão da economia local, até da parte social, é sem dúvida
se calhar não tão óbvio ou salto logo à primeira vista das mais-valias deste tipo de projetos, não é? Mas sem dúvida que tem aquele valor acrescentado ou gera este valor todo que se calhar há até camadas adicionais que nem conseguimos, Exatamente. só vamos ver no fim, não é? Depois os benefícios a começar a surgir, mas sim, sem dúvida que o impacto, como Pedro dizia, e o que a Celina trouxe aqui, entre outras mais-valias que identificou, são sem dúvida excelentes pontos de referência. Obrigado, Celina, pelo seu contributo. Obrigada, eu. Luís, quer deixar aqui a sua visão de quais as mais-valias da articulação com os parceiros e deste tipo de projetos? Diria que nós temos um discurso muito parecido, né? Nós temos muito parecido mesmo, porque a nossa percepção nesse ponto, acredito que todos os parceiros, ela é muito semelhante, sabe? Ela é muito semelhante, que eu vejo que essa colaboração também, ela promoveu um conhecimento entre os parceiros maior acerca do próprio parceiro. Então, nós conseguimos conhecer mais as empresas, as entidades, as Eneses e as indústrias envolvidas, e vimos o que cada um tem de mais forte, potencial. Isso ficou mais claro para nós. E isso gerou a possibilidade de novos projetos, novas soluções e uma rede de contato bem forte. Eu também vejo que esse projeto aqui, essa colaboração que nós tivemos, ela acabou sendo um catalisador aqui interno na Serplast, porque nos instigou a procurar mais soluções, a pensar mais fora da caixa, né? E buscar novidades, seja em empresas, tecnologias internacionais, em feiras, troca de know-how entre entidades, empresas até de outros continentes, para realmente procurar soluções, sabe? Procurar soluções. E eu vejo que isso acabou realmente nos impulsionando a gerar mais ideias ainda. A Serplast, no momento que nós entramos nesse consórcio, nós tínhamos um foco mais produtivo. Hoje nós já temos uma equipa focada em ID, todos altamente qualificados, todo nível 7 acima, focados 100% em criar soluções. E também, antes dos projetos do PRR, como Oceano Azul, que nós fomos convidados também, né, pela TNG para esse vertical. Nós estamos envolvidos em 1 ou 2 projetos, hoje nós estamos em 16. Então, eu acredito que isso foi muito, essa relação com as empresas e com as Eneses foi muito positivo para nós aqui. E, além do mais, gerou muito emprego mesmo no nosso segmento e especialmente aqui na Serplast. Perfeito. Não, esta perspectiva de conhecer o parceiro, acho que pode ser, sem dúvida, uma vantagem estratégica, não é? De não só saber que existem, mas também conhecê-los, conhecer as suas necessidades, como trabalham, como até cooperam. Isto depois abre aqui perspectivas estratégicas futuras de colaboração. E também muito interessante esta questão do desafiar para evoluir, não é? De que estes processos desafiam-nos a trabalhar com pessoas diferentes, com metodologias diferentes e que nos obriga então a perceber como é que podemos evoluir. Portanto, sem dúvida, aqui um contributo excelente. Muito obrigado, Luís. Obrigado pela partilha. António, fechamos então consigo aqui nesta resposta à última questão. Sim, claro. Assim, eu penso que já tudo foi dito e muito bem dito pelos meus colegas aqui, mas eu gostava de reforçar que realmente há grandes sinergias nestes projetos de consórcio e este especificamente temos aqui entidades realmente fantásticas e temos aprendido muito. Nós temos temos tentado fazer as reuniões presenciais de consórcio em empresas distintas, ou seja, isso tem sido muito bom até para nós ficarmos a conhecer os nossos parceiros e conhecer pessoalmente e ver realmente como é que são as fábricas, quais são as suas capacidades, e isso ajuda-nos também a nós, sabendo as capacidades dos nossos parceiros, nós conseguimos também perceber o que é que nós conseguimos fazer cá internamente, o que é que teremos que alterar para conseguir trabalhar
com aquilo que os nossos parceiros nos vão enviando. E acho que dessa forma foi bastante bom. A nível pessoal e para a nossa empresa, acho que também nos desafiou bastante, ou seja, internamente, sermos capazes de mudar certos processos para conseguir trabalhar estas inovações, estes desafios inovadores que temos feito. Portanto, a nível de sinergias, acho que foi muito bom. Eu queria também terminar por dizer que acho que é muito importante isto que estamos a fazer, a nível de consórcio e mesmo a nível de Portugal, fazermos isto que estamos vindo a fazer, porque eu acho que em Portugal nós temos empresas com grande capacidade, temos indústrias super avançadas a nível tecnológico e com um know-how fantástico, e se calhar às vezes falta-nos um bocadinho aqui de produtos e marcas fortes para podermos exportar. E acho que isto aqui é um exemplo muito bom do que é que tem que ser feito. Criamos aqui um produto, uma marca realmente de alta qualidade e conseguirmos exportar estes produtos, porque a nível tecnológico e capacidade industrial eu não tenho dúvidas que nós conseguimos fazê-lo. Certo, António, sem dúvida que aqui acho que o foco realmente é sinergia, aprendizagem, e oportunidade, não é? Portanto, é o que este tipo de projetos realmente tem a capacidade de trazer para cima da mesa para todos que não fazem parte e são, sem dúvida, essenciais para o crescimento de qualquer empresa e de qualquer indústria. António, muito obrigado pelo seu contributo e obrigado a todos por estarem aqui connosco a partilhar então as vossas perspectivas no contexto deste webinar dedicado às fibras aqui do Vertical Têxteis. Estamos a terminar e em nome da organização agradecemos a presença e o interesse e o contributo de todos os oradores e participantes. Este é apenas o início, portanto, como já dissemos, nos próximos meses iremos realizar mais 2 webinars dedicados ao tema do tingimento e funcionalização e depois ao tratamento dos efluentes. Convidamos todos, desde já, a acompanhar as novidades nas nossas redes sociais. No site oficial do projeto também teremos sempre todas as informações atualizadas e de lá também poderão subscrever a nossa newsletter para garantir que não perdem nada sobre o vertical. Resta-me desejar a todos um resto de um bom dia, obrigado pela vossa presença e até breve.